Nos registros oficiais do Egito, o Oziran foi construída pelo Seti há mais de 3.000 anos. Seu propósito, idade e até mesmo seu criador. Aparentemente resolvido sem qualquer dúvida. Mas os arqueólogos logo descobriram algo. Nenhum livro didático conseguiria explicar. O Oziran jazia escondido a 15 metros abaixo do areia construída com granito maciço, blocos e um estilo de engenharia, séculos fora de lugar. A cronologia levanta uma questão perturbadora. Possibilidade. Um capítulo inteiro de civilização avançada negligenciada abaixo, nossos pés. Então o que levou o maior do Egito? Faraós reivindicarão um monumento que a história não consegue explicar. A datação formal do Osiriano baseia-se em um fundamento de evidências concretas, não especulação. Em 1933, a Sociedade de Exploração do Egito publicou um relatório detalhado documentando a presença do cartão de Setiwa esculpido diretamente na alvenaria do A Verga de Entrada de Oyan. Esta real, assinatura inscrita com o nome do trono, Menmatra aparece em uma posição que teria sido impossível adicionar depois. Construção. Os próprios blocos eram, conjunto com o cartucho já presente, mapas adicionais e breve hieróglifo. Textos que fazem referência à superfície de Siwan em diversos elementos de granito e arenito em todo o site. Essas marcas não são grafites espalhados, eles estão incorporados em a alvenaria central que confere peso ao argumento de que o monumento foi construído, ou pelo menos concluído durante o reinado de Seti ocorreu por volta de 1294 a 1279 a.C. O relatório EIS de 1933, liderado por arqueólogos Henri Frankfurt e Adrien de Buch, catalogou estas inscrições com precisão metódica. Suas anotações de campo ainda arquivadas em Londres, incluindo diagramas a tinta mostrando a localização exata do cartão de Seti em os principais blocos de lentilha e limiar. Fotografias da mesma campanha, revelar a nitidez dos hieróglifos, consistente com o trabalho da ferramenta do novo reino, e não foi perturbado por erosão posterior. Não. Nomes reais anteriores ou alternativos. Alguma vez foram identificadas atribuições na alvenaria ou filosofia do Oeriano. Além das inscrições visíveis, fragmentos de cerâmica de avestruz usados para notas administrativas foram recuperadas de o aterro de areia durante a escavação. Vários ostentam os nomes e títulos de autoridades de combate aos vermes Seti e fazem referência a transporte de blocos de pedra e alocação de mão de obra para o templo, construção em Abydos. Esses registros foram cruzados com o programa de construção mais amplo de Sadi colocou o Oyan está firmemente inserido em suas obras conhecidas. Durante décadas, esta evidência epigráfica formou a espinha dorsal do meio acadêmico consenso. Egiptólogos apontam para Seti, o inconfundível cartão do guerreiro, a disputa administrativa e a ausência de qualquer material anterior à 19ª dinastia como prova de que o Oerian pertence ao novo reino. O alinhamento do monumento e relação com o templo adjacente de Seti I reforça ainda mais isso. Conclusão, aos olhos da maioria. Na área da arqueologia, o caso parece encerrado. O Oziran é um produto de Seti I. Reinado e sua história oficial é escrito em pedra. No entanto, essa confiança repousa sobre um enigma. A profundidade de Osiriano, sua construção incomum e o fato que já estava enterrado quando Seti. O templo foi construído acima dele, desafiando a leitura direta das evidências. A próxima camada do mistério não está aí, não que está inscrito, mas no que está escrito. Por baixo, um mistério ainda mais profundo. A escavação de Oyan revelou uma verdade perturbadora. O monumento jazia, escondido sob quase 15 metros de material compactado, areia e detritos. Quando o Egito, a Sociedade de Exploração iniciou sistematicamente, escavando no início do século XX, seus equipes desceram pela camada depois, camada de aterro sem encontrar vestígios de estruturas anteriores ou atividade acima do telhado de Oyan. Todo o complexo era isolado do mundo como se intencionalmente enterrado. No nível mais baixo, ponta uma parede sólida de blocos de arenito, bloqueou a única entrada processional. Sua alvenaria permanece intocada desde a antiguidade. Há anotações de campo de Henri Frankfurt, 1925. Histórico de campanha, a remoção meticulosa de areia com trabalhadores trabalhando à luz de lamparina. Luz em um espaço tão profundo que a luz do sol nunca chegou ao chão da câmara. As medições confirmaram o de Oerian. O piso fica a mais de 15 metros abaixo do nível moderno. Superfície muito mais profunda do que qualquer outra nova monumento do reino em Abydos. O aterro de areia não apresentava sinais de erosão natural, colapso ou estratificação por inundação. Foi uniforme denso e sem perturbações. A própria parede de bloqueio suportava o cartão inconfundível de Seti I. No entanto, selou um interior que havia sido isolado muito antes de seu reinado. Os engenheiros mapearam o terreno circundante e não encontraram rampas escadas ou entulho de construção acima do Oyans, telhado.
O local havia sido soterrado em um único ato deliberado. O monumento, colocação muito abaixo do nível de Seti, templo sábio e o planalto desértico, desafiou a lógica usual do Egito. Construção. Enquanto a maioria dos templos se erguia orgulhosamente acima do solo, o Oiran era escondida suas pedras maciças trancadas, sob toneladas de areia. A imensidão da profundidade levantou questões incômodas. Se construíram o Oian, por que enterrá-lo sob seu próprio templo? Por que não deixar acesso? Não. Abordagem cerimonial sem vestígios visíveis em a superfície. Os diagramas de Frankfurt mostram as câmaras de Oirans preservadas em condições quase perfeitas, protegidas por seu enterro. Os únicos distúrbios vieram da própria escavação. Isolamento de monumentos, o projetado, preencher e a entrada bloqueada toda, apontou para uma história mais complicada do que a simples narrativa do novo reino. Construção, como o último da areia, foi inocentada à realidade perturbadora. Tornou-se impossível ignorar. O osiriano não era apenas destoante em termos de estilo. Estava completamente fora de lugar no próprio terreno, sob abrigo selado como se fosse seu. A presença precisava ser esquecida. Transferência de um único pilar oiriano de Aswan. Para chegar a Abydos era preciso mais do que ambição. Isso exigiu um nível de coordenação e força bruta que poucos projetos antigos poderiam rivalizar. Cada bloco de granito extraído tinha quase 900 quilômetros ao sul, pesava até 60 toneladas. A logística da extração, transportar e posicionar com precisão. Esses monólitos desafiam a imaginação. Não restam rampas ou aterros no local. Mas modelos de engenharia sugerem que pedras provavelmente transportadas por barcaça ao longo o Nilo, depois por terra para o trecho final, meio quilômetro. A ausência de entulho de construção ou temporário. Estruturas acima do Oiran sugerem um processo que não deixou vestígios ou que baseavam-se em métodos ainda não totalmente entendidos. Professor Aaron Klein, engenheiro estrutural que passou anos estudando sítios megalíticos no Egito, aponta para as enormes dimensões do granito como evidência de avançado planejamento. A câmara central de Oiria é revestida por pilares que se elevam a mais de 4 metros, cada conjunto com juntas tão apertadas que até mesmo uma lâmina de barbear não consegue penetrar entre elas. Marcas de ferramentas ainda visíveis em algumas peças. As superfícies revelam o uso de martelamento, pedras e utensílios de cobre. Técnicas, bem documentado nas pedreiras do Novo Reino, mas raramente aplicado nesta escala. O próprio granito salpicado de feldspato e o quartzo corresponde às amostras de Aswan. Pedreiras confirmam sua origem remota. A questão de como esses blocos eram a manobra para colocar o projeto em prática alimentou o debate. Por décadas, análises recentes o leito rochoso do local revela sulcos tênues e marcas de abrasão que podem indicar o uso de trenós ou rolos. Experimental. A arqueologia demonstra que com equipes de até para 200 trabalhadores, trenós lubrificados podiam arrastar 60 toneladas. Blocos sobre areia em um ritmo lento, porém constante. A água jorrava à frente dos trenós. Redução do atrito, uma técnica retratada em pinturas tumulares da mesma época. No entanto, o contexto subterrâneo de Oianeran complica o quadro. O piso da câmara situa-se a 15 metros abaixo da superfície atual, no fundo de uma cova escavada diretamente no arenito do deserto. Nunca foram encontradas evidências de uma rampa permanente ou de uma descida em espiral. Alguns engenheiros propuseram que os construtores escavaram uma trincheira inclinada, utilizaram rampas de areia temporárias para baixar as pedras e, em seguida, aterraram a cova após a conclusão da construção. Outros sugerem que a câmara foi montada em uma pedreira a céu aberto e em seguida enterrada deliberadamente para criar seu caráter cerimonial oculto. O que permanece indiscutível é o extraordinário nível de organização necessário. Transportar um único bloco de Aswan para Abydos pelo rio, içá-lo do Nilo e baixá-lo na cova de Oian teria exigido meses de trabalho coordenado. Cada etapa deixou seus próprios vestígios sutis. A combinação dos tipos de granito, o alinhamento das bases dos pilares no piso de arenito, a precisão das juntas secas, a escala do monumento e as exigências técnicas se destacam de tudo o mais no programa de construção do Seti. Para o professor Kalini, a logística do Oiran não é apenas uma façanha da engenharia antiga. É um enigma que continua a resistir a explicações fáceis, suscitando novas questões sobre os recursos, o conhecimento e a intenção por trás de sua criação. Linhas nítidas, faces inexpressivas e pedra silenciosa. O salão central de Osira causa um impacto surpreendente em quem espera a grandiosidade familiar do Egito do Novo Império. Enquanto o templo de Sedi Wellen acima transborda de cenas esculpidas e deuses pintados a câmara abaixo, apresenta apenas granito intacto.
pilares erguem-se do chão em duas fileiras paralelas, cada bloco unido ao seu vizinho com tamanha precisão que nem mesmo um pedaço de papel consegue deslizar entre eles. As juntas formam padrões irregulares, quase poligonais, que lembram a alvenaria ciclópica encontrada em Gizeh ou até mesmo na distante Miine. Não são as fiadas quadradas e encaixadas da época de Seti. Nenhum hieróglifo percorre as superfícies. Sem relevos, sem mapas pintados, sem orações a Osíris ou ao rei. O granito permanece intocado como se os construtores não tivessem necessidade ou talvez nem o direito de decorar a pedra. Essa ausência não se deve à erosão. As paredes simplesmente nunca foram inscritas. Os egiptólogos vasculharam a câmara em busca de qualquer vestígio da assinatura típica do Novo Império, mas o osiriano permanece incômodo. Apenas algumas cartas, todas pertencentes a Seti, aparecem em blocos posteriores ou na entrada nunca no granito principal. A contradição estética é impossível de ignorar. No Novo Império, os templos eram mais do que locais de culto. Eram declarações públicas. Cada centímetro era coberto de imagens e textos que proclamavam o poder do faraó e o favor dos deuses. As superfícies sem decoração do templo de Osíris sugerem uma intenção diferente ou uma época diferente. Os próprios blocos de granito não mostram qualquer tentativa de ornamentação, apenas as marcas de pedras batidas e abrasão cuidadosa. A paleta de cores é composta por granito rosa intenso e arenito claro com sombras nítidas projetadas pelas vigas maciças no teto. A linguagem arquitetônica é de peso e silêncio, não da narrativa dos salões de Seti no andar superior. A geometria da câmara também rompe com a tradição. Em vez de corredores axiais e avenidas processionais, a planta do Oyeran é compacta e semelhante a uma caixa com sua plataforma central cercada por um fosso inundado. Os pilares não foram espaçados para fins de exibição, mas sim por necessidade estrutural, suportando o peso do telhado de pedra sem concessões à formalidade. A precisão das juntas, obtida sem argamassa, revela um nível de habilidade raramente visto após o Antigo Império. Engenheiros mediram vãos com menos de 1 milímetro de largura, uma conquista mais frequentemente associada aos primeiros trabalhos em pedra egípcios do que às tolerâncias mais flexíveis do Novo Império. O que mais chama a atenção é o que está ausente. Em uma cultura que deixou sua marca em todas as superfícies, o granito de Osirian permanece deliberadamente em branco. O silêncio da pedra levanta questões sobre quem a construiu para quem e por que as regras usuais de comemoração real não foram aplicadas. O estilo Osirian não é apenas incomum, é alheio à sua suposta era uma relíquia cujo próprio design se recusa a se encaixar na cronologia esperada. A equipe da doutora Lena Mansour chegou a Abydos com um conjunto diferente de perguntas. Em vez de procurar inscrições perdidas ou câmaras escondidas, eles se concentraram na água do Oyan, um recurso que havia resistido a todas as tentativas de drenagem por quase um século. A equipe coletou amostras da bacia central e de pontos de infiltração ao longo das juntas mais baixas da câmara, monitorando a rapidez com que a água retornava após cada sessão de bombeamento. As medições mostraram que a bacia podia encher-se novamente em poucas horas mesmo quando eram retirados mais de 500 galões por minuto. Essa rápida reposição não correspondia ao comportamento da água do Nilo ou das águas subterrâneas rasas da região. Análises químicas e isotópicas revelaram uma assinatura diferente de qualquer fonte local. As proporções de oxigênio 18 e ducto 18 da água eram distintas tanto do Nilo quanto dos aquíferos desérticos circundantes, mostrando uma mistura de infiltração antiga do Nilo e água subterrânea profunda pressurizada. As assinaturas isotópicas indicaram o isolamento do aquífero por pelo menos 3.000 anos, um período muito mais longo do que o intervalo de chuvas Setewise. A condutividade e o teor mineral corroboraram a conclusão. Essa água circulou subterraneamente por milênios antes de chegar ao fundo do Oyan. A própria pedra contava uma história paralela. Anéis de erosão e crostas de sal nos pilares de granito mapeados pela equipe do Dr. Mansour mostravam padrões de exposição prolongada à água. Essas características estavam ausentes no templo de Seti, nas proximidades que fica acima do lençol freático local. A inundação singular de Oyeran, combinada com o isolamento químico do aquífero e a erosão medida, estabeleceu uma idade mínima para a interação das estruturas com a água subterrânea. Uma idade que não poderia ser explicada apenas pela construção de um novo reino. Em todo o Egito, alguns monumentos compartilham a inquietante sensação de deslocamento do Oirian. O Sarapion em Saqqara, por exemplo, abriga enormes sarcófagos de granito em uma rede de túneis subterrâneos que permanecem cronicamente úmidos apesar de séculos de tentativas de controlar a água.
No entanto, apesar de toda a engenharia ali demonstrada, o Capium quase não revela vestígios dinásticos, nenhum fragmento de cerâmica, nenhuma ferramenta, nenhum vestígio da vida cotidiana que normalmente povoa sítios arqueológicos antigos. O silêncio se repete em Oyeran, onde o aterro de areia produziu apenas alguns fragmentos de cerâmica do Novo Império, todos relacionados à construção de Sedilmer e nada anterior. Essa ausência não se limita a Abydos ou Saqqara. No Templo do Vale, no Planalto de Gizé e sob as areias de Dassur, outras estruturas megalíticas desafiam uma classificação fácil na cronologia oficial do Egito. Suas paredes são esculpidas em blocos maciços encaixados com uma precisão impressionante e deixados praticamente sem decoração. Uma linguagem arquitetônica que parece vir de outra época. Em cada caso, dinastias posteriores chegam, reivindicam os locais e deixam sua marca, mas os construtores originais permanecem anônimos. O padrão é impossível de ignorar. Sítios como Oyeran e Sarapam não se encaixam na sequência da história egípcia como é ensinada. Em vez disso, sugerem um capítulo escrito em pedra e depois apagado, herdado por faraós que compreendiam o poder do passado, mas nem sempre suas origens. A pergunta permanece: quem construiu esses lugares e o que levou os governantes posteriores a preservá-los tão completamente? As respostas permanecem ocultas, sepultadas sob o peso dos séculos e o silêncio da pedra sem adornos. Até hoje, as pedras silenciosas de Oer ainda desafiam explicações fáceis, lembrando-nos de que as cronologias aceitas nem sempre são fatos comprovados. À medida que novas tecnologias questionam antigas suposições, nossa compreensão da civilização antiga permanece em constante transformação. O verdadeiro significado não está apenas no que está enterrado, mas em como questionamos o que pensamos saber. Algumas respostas podem surgir apenas quando ousamos olhar além da superfície. O que você acha que o Oyeran esconde?